social, enfim. Então, isso parte desse território. E é nessa mesma lógica que a gente consegue entender esses territórios criativos, nessa escala, de certa maneira, encadeada. Né? Isso parte de um indivíduo, mas esse indivíduo também ocupa, né? Ele vivencia uma quadra, um bairro, uma cidade, uma região. Então, tanto a gente pode pensar numa economia criativa numa lógica individual, mas como a gente pode pensar numa lógica de rede. E considerando esse reconhecimento, então a gente tem hoje iniciativas que são consideradas patrimônio cultural, porque a economia criativa ela não produz um item, né? Não é necessariamente a produção de um telefone, a produção de uma mesa, não necessariamente. Pode ser o processo criativo da construção de uma mesa, mas dentro dessa dimensão da economia criativa é muito mais sobre esse fazer criativo. Então, tem políticas que, inclusive, focam nessa dimensão de economia criativa, que era isso que eu queria trazer para vocês, como, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, que aí foca em produção audiovisual, foca em produção dentro dessa dimensão, né, cinema, curtas, enfim, músicas que conseguem ter programas de fomento nessa lei Paulo Gustavo. Da mesma maneira, a Política Nacional Aldir Blanc também tem recursos para economia criativa. Então, são algumas leis, são algumas políticas que vocês podem ter acesso, podem ter esse conhecimento numa lógica de financiamento, mas não somente numa lógica de financiamento, mas entender quais são as possibilidades, quais são os caminhos que vocês podem conectar dentro da dimensão cultural na economia criativa de vocês, porque isso, no projeto de vocês, porque isso também se conecta numa rede. Alguém levantou a mão? Oi, Natália, eu, Kaique, levantei. Então, é uma dúvida que surgiu aqui em relação à economia criativa. As atividades de fomento de economias criativas têm que ser necessariamente só relacionadas a atividades de cultura ou, por exemplo, uma organização que fomenta ações de empreendedorismo, dá para se enquadrar numa economia criativa ou é restrito à cultura, no geral? Olha, vai depender muito da própria lei. Então, assim, agora eu fiquei na dúvida se acho que é isso, a lei Paulo Gustavo é de audiovisual. Então, ele só vai ter fomentos em produção audiovisual. Ele não vai ter fomentos que eu até trouxe, por exemplo, samba, capoeira são patrimônio cultural reconhecido. A lei Paulo Gustavo, ele não vai ter nenhum tipo de fomento para um evento de capoeira, por exemplo. Ele não vai ter. Mas se eu quero fazer um documentário sobre um evento, aí eu consigo aplicar a lei, eu estou dentro dessa lei Paulo Gustavo. Então, primeiro, entender qual lei, para entender quais são as regras daquela lei, e entender se, nesse caso, por exemplo, uma iniciativa de empreendedorismo, por que isso entra na economia criativa? É a metodologia que vocês estão utilizando? Se são empreendedorismos criativos, né? Se esses empreendimentos partem de uma dimensão cultural, o que tem de economia criativa dentro dessa iniciativa? Não que não possa. E eu acho que, no fundo, o que eu tento sempre trazer, assim, é que não existe, por mais que existam essas normativas, a gente precisa entender como funciona para entender como que a gente se conecta e se articula. Então, não é um não ou sim, sabe? Porque não é tão não é tão objetivo mesmo, né? Varia de acordo com meio que tudo depende da maneira como é implementado, no caso? Como é que é a iniciativa? Você quer falar de uma maneira breve, assim? Então, é porque eu estava pensando em exemplos no caso, porque eu sei que tem aqueles. Eu não consigo nomear um exemplo concreto. Mas existem aquelas feiras de inovação e empreendedorismo, por exemplo. Eu pensei em empreendedorismo porque foi o primeiro exemplo que veio à minha cabeça. São umas feiras criativas voltadas à inovação e coisas que não estão presentes no mercado, na sociedade de modo geral. Aí eu fico pensando que essa atividade de fomento a inovações se enquadra em economia criativa, era mais nessa dúvida. Então, sim, é porque quando você traz empreendedorismo, é mais abrangente. Inovação já tem uma conexão maior com a economia criativa,
porque a inovação justamente está inovando, você está criando algo novo. Eu acho que para atender a algum tipo de fomento de economia criativa, precisa ter esse caráter de inovação, precisa ter esse caráter de criação, de novidade, né? De algo, não só de novidade de algo que nunca foi feito, mas de processo criativo mesmo. Então, a inovação, ela está muito conectada com esse algo novo. Então, de uma maneira geral, aí precisaria entender melhor essa iniciativa e precisaria entender qual é o fomento que a gente está pensando, que é isso. A lei Paulo Gustavo não vai atender, de uma maneira geral, a não ser que você queira fazer uma cobertura desse evento, ou pegar um caso específico de algum empreendedorismo de inovação e fazer um documentário sobre aquela pessoa, sobre aquela solução. Aí a lei Paulo Gustavo vai, entendeu? Varia muito do que você quer fazer. O que mesmo, vai variar. Entendi. Não, respondeu perfeitamente, Natália, obrigado. Nada. Eu vou... Vamos lá. Agora, vocês vão ficar vendo... Eu não sei quem é essa da anterior, mas vocês vão ficar vendo ela e o Luiz o tempo inteiro. Porque eu fui revezando que eu ia trazer as fotos. Mas vamos lá. Aí eu quis trazer também, quando eu estava pensando em economia criativa, eu falei, nossa, seria muito importante também eu trazer a dimensão de economia circular e economia solidária. Porque eu acho que se a gente está pensando em soluções novas, se a gente está buscando soluções, a gente precisa pensar na circularidade, nossos garotos de propagandas, isso aí. A gente precisa pensar na circularidade e na articulação, de certa maneira, né? A economia solidária não deixa de ser uma política, né? Um movimento intersetorial. Mas aí eu queria trazer justamente porque é algo que é importante vocês levarem em consideração. Principalmente os projetos que levam, que têm algum tipo de algo concreto, né? Se produz algo concreto para a gente pensar na economia circular. Então, primeiro, assim, um pouquinho da diferença, né? O que é economia circular e o que é economia solidária. Então, a economia circular é justamente quando a gente pensa nos recursos daquele produto, daquela iniciativa. Então, quais são os materiais que são utilizados? E aí a gente pode pensar em material, mas também em práticas. Quais são os materiais que são utilizados? E qual é o destino dado para aqueles materiais. Então, todos eles são utilizados para produzir o que eu quero produzir? Sim, ai, que bacana. Não. O que eu faço com isso? Então, essa lógica de economia circular, ela pode se conectar com a economia solidária se eu entendo que a minha produção sempre tem de resíduo algum tipo de elemento, e aí eu faço uma parceria, né? Eu crio um ciclo de solidariedade que aí, às vezes, o que para mim é um resíduo, para alguma outra iniciativa, é uma matéria-prima. Então, e aí a gente já começa a entender, aí já vira economia solidária. Então, economia circular é a gente pensar nessa circularidade dos elementos, dos materiais que a gente está utilizando. E aí, economia solidária é quando, seja por esses elementos ou pela própria prática, eu produzo alimento, e aí eu vou vender na feira. E aí a feira as barraquinhas vêm de não sei aonde, e aí esse não sei aonde, isso gera esse círculo, né? Não só em relação aos resíduos, mas em relação à própria atividade. Então, eu trago aqui, eu não vou entrar nos pormenores, porque além da pausa, eu quero ter tempo para fazer a dinâmica, mas eu queria trabalhar esses conceitos. Eu vou mandar para vocês, né? Então, moeda social entra. Existem algumas políticas de lógica reversa, que aí existe um pagamento, inclusive, feito quando você pode, né, buscar isso, algum pagamento. Existem recursos que são dados para quando você entrega seu resíduo em determinado lugar, você consegue recuperar aquele resíduo. Então, existe esse crédito de logística reversa, enfim. Existem algumas iniciativas de cooperativas, como que isso diminui, e aí a cooperativa já está nessa lógica de economia solidária, e também acaba conectando com a economia circular. Então, por mais que sejam conceitos diferentes, falem de elementos diferentes, de uma maneira geral, elas se conectam bastante. O outro ponto é a geração cidadã de dados. Tem trabalho aqui que fala sobre mapeamento,
E aí eu acho que é legal a gente ter esse conceito em mente sobre a geração cidadã de dados, porque é uma forma cada vez mais possível, principalmente agora com inteligência artificial, né, da maneira como isso está sendo difundido, disseminado, da gente pensar até na descentralização da construção de políticas, da construção de iniciativas. Então, a geração cidadã de dados é justamente quando os próprios cidadãos fazem todo o processo. Eles podem gerar os dados, eles podem fazer tudo ou fazer uma parte, né? Eles podem gerar os dados, eles podem coletar os dados, eles podem analisar os dados, eles podem decidir sobre os dados, né? Fazer processos de votação. Então, são alternativas que a gente pode pensar através do território, porque hoje em dia a gente já tem ferramentas que façam isso de uma maneira muito acessível. Então, tanto a geração cidadã de dados pode ser usada para políticas públicas, a gente pode pensar em iniciativas, em soluções, em cartografias que o poder público utilize a partir dessa geração cidadã de dados, como a própria geração cidadã de dados pode pensar em soluções naquele próprio território. Se conecta uma geração cidadã de dados com uma economia solidária, dá para fazer uma brincadeira legal, entendeu? Eu tenho várias iniciativas, assim, ideias, e se eu tivesse tempo, eu me inscreveria também, brincadeira. Mas são vários pontos que eu fico pensando, cara, olha, dá para fazer isso, conectar isso com isso, porque realmente acaba sendo muito possível. Hoje em dia, algo que precisaria, sei lá, de um programador, de algo, não que hoje não precise, não que não seja válido, isso também ser considerado, mas a gente já consegue prototipar, a gente já consegue experimentar possibilidades. Outros pontos que eu queria trazer ESG, regenerativo e ODS, e aí eu trouxe os três assim no mesmo slide, porque de certa maneira, não que eles sejam a mesma coisa, né? Mas eles falam sobre esse processo de sustentabilidade, né? De a regeneração vai um pouco além da sustentabilidade enquanto conceito, porque tudo também é conceito, né? Tudo como a gente entende o que cada palavra significa. ESG é justamente meio ambiente, social e governança. Então, ESG são políticas que empresas, de uma maneira geral, podem implementar dentro da sua própria, internamente na sua empresa, mas também através dos seus serviços, para garantir objetivos ambientais, a garantir objetivos sociais e objetivos de governança, numa lógica participativa também, ou não, numa lógica de transparência. Então, são esses três pontos. ESG. Regenerativo é quando esse termo ele veio porque se entende hoje em dia, assim, os debates mais progressistas, de certa forma, entendem que a sustentabilidade já não é suficiente. Porque se a gente pensa numa produção que simplesmente não gera dano, a gente já está em desvantagem, porque a gente já está no negativo, digamos assim. Então, a regeneração ela vem quando são atuações que são pensadas para promover além do que está sendo tirado, de forma que, aos poucos, isso vai sendo regenerado. Então, a sustentabilidade é quando alguma prática se sustenta no tempo. A regeneração vai além dessa sustentação. Ela regenera o que foi retirado. E ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU, são 17 objetivos, e cada um desses objetivos se divide em metas através dos 5 eixos. Então, cada meta, né, cada objetivo vai trabalhar os 5 P's, acho que eu botei, né? Pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Então, dentro da lógica do objetivo de alimentação saudável, o que isso interfere nas pessoas, no planeta, na prosperidade, nas paz, nas parcerias, no objetivo de gênero, como isso interfere nas pessoas, planeta, enfim. Então, os eixos são transversais, lembra a diferença de transversalidade para intersetorialidade? Os eixos são transversais, e, às vezes, para solucionar alguma questão, precisa de alguma lógica intersetorial. Mas aí os ODS são justamente esses objetivos da ONU para a gente
alcançar numa lógica de sustentabilidade. Então, eles buscam mitigar a realidade atual. Ainda não é tão pensado numa lógica de regeneração. Acabei? Não. Acho que esse é esse é o penúltimo. Ai, meu Deus, tá, tô acabando. Redes e transversalidades. Isso que eu queria trazer, por mais que eu já tenha trazido o conceito de transversalidade, eu quis reforçar isso como um conceito de rede também. Isso se conecta muito, né, com a economia solidária, com essa transversalidade, com essa intersetorialidade, mas da gente entender, muito conectado até com outro slide, o próximo slide, a gente entender essas novas formas de arranjos colaborativos. Como que a gente pode buscar na solução de cada um de vocês. Às vezes vocês têm alguns insumos, a solução de vocês não precisa ser gigantesca, né? Ela não precisa resolver, a solução não precisa resolver todos os problemas, nem conseguiria. Mas por mais que ela não resolva todos os problemas, às vezes tem algum tipo de insumo, algum tipo de problema que é feita uma parceria, pensado numa lógica de rede, que isso ajuda a pessoa e ajuda a própria iniciativa de vocês. Eu não sei se alguém quer falar, eu vi que subiu um comentário, mas eu não consegui ler a tempo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, tanto do plano plurianual do nível federal, né, que existem essa transversalidade de agenda, e aí na pauta racial, de mulheres e de juventude, e também arranjos produtivos locais, que aí, às vezes, alguns arranjos produtivos locais têm normativas próprias, né? Tem cooperações que têm normativas próprias. Redes ecológicas, corredores verdes, às vezes não são só redes de pessoas ou de comércio, às vezes são redes de árvores, né? A gente precisa pensar como que, se a gente tem uma área urbanizada e a gente tem uma área verde ainda preservada, como que a gente capilariza, como que a gente cria esses corredores verdes na área urbanizada entre essa área preservada e o oceano, por exemplo, né? Esse escoamento do meio ambiente, né, dos recursos hídricos, eles precisam acontecer. Então, essas redes, elas são de pessoas, de iniciativas, de produção, do meio ambiente. Então, tudo isso a gente precisa ter essa lógica. E, por fim, chegamos no último ponto que eu queria trazer também, sobre possibilidades de novos imaginários. Não é bem um conceito, até tem um conceito que é o afrofuturismo, que eu acho que seria o mais dentro de conceito assim que eu poderia trazer, mas é mais corroborando aquilo que eu já trouxe de conceito do Sul Global, da gente pensar em iniciativas decoloniais. A gente está muito acostumado a uma lógica linear, né? De entender que as coisas são feitas dessa maneira, sempre foi assim e vai ser sempre assim. E, no fundo, nunca foi assim. No fundo, a realidade está mudando o tempo inteiro. Tem dinâmicas que, sim, se perpetuam por muitos anos, não só anos, né? Décadas, séculos. Mas da importância da gente se permitir imaginar, e aí conectando como eu comecei a primeira aula, né? Da gente se permitir imaginar novas possibilidades, porque quando a gente consegue imaginar novas possibilidades, se existe de alguma forma essa imaginação na sua cabeça, você consegue, porque existe uma imaginação completamente abstrata, tipo uma sensação, é diferente de um cenário que você está imaginando. Quando você imagina um cenário, existe uma materialidade imaginativa ali. Então, acreditar na possibilidade de viabilizar esse cenário, principalmente conectando com o que eu estava falando dessa geração cidadã de dados, como que hoje as ferramentas estão capilarizadas, as redes, né, cada vez mais existe fomento para economia circular, para economia solidária, existem possibilidades de fomentos específicos para isso, e lógicas que podem se autofomentar também, enfim, da gente não esquecer, sabe, que isso acontece. Porque eu quis trazer isso também, porque esse método dos cenários, essa é uma metodologia de planejamento muito utilizada em planejamento urbano, mas imagino que também utilize em outros casos. Esse método de cenários, gente, tinha uma parte de ferramenta, eu não vou conseguir passar, a gente vai entrar na outra parte, acabei de lembrar disso.
Porque eu, quando tá falando do método, eu falei, meu Deus. Enfim, o método dos cenários, como que ele começa? Numa lógica de planejamento urbano mesmo, assim, no município, né? O planejamento urbano, o plano diretor, no momento que ele vai ser construído, ele precisa ter audiências públicas, né? Ele precisa ter oficinas participativas. De uma maneira geral, se começa por qual é o melhor cenário possível que a gente pode imaginar. Então, a gente imagina esse futuro, às vezes super abstrato, e depois a gente vai trazendo isso para o concreto e vai entendendo como que a gente conecta o hoje nesse futuro que a gente quer alcançar. A gente pode fazer isso nas cidades, a gente pode fazer isso na nossa vida pessoal, nos lugares que a gente quer alcançar. Então, para a gente não se prender, a gente precisa entender toda essa normativa, essa dimensão orçamentária, a gente precisa entender todas essas questões de governança que eu trouxe, a gente precisa saber. Mas a gente precisa saber para a gente entender como que a gente contorna, sabe? Então, eu trouxe aqui alguns pontos, né, relacionados ao bem viver, ao afrofuturismo, que justamente se permite imaginar um novo futuro a partir do que poderia ser no momento que você já não tem essa raiz, né? Como que você pode imaginar um futuro sem raiz, assim, de certa maneira, né? O que eles trazem isso. Mas aí eles mostram que essa raiz existe mesmo eles tendo sido separados da raiz física, né? Então, eles utilizam diversas inteligências, diversas ferramentas para mostrar como era e como pode ser. Então, tem inclusive um instituto, se eu não me engano. Eu conheci esse conceito e essa iniciativa através do Instituto Toriba. Eles trabalham bastante essa dimensão de novos imaginários, que eu acho legal vocês terem para a construção da solução de vocês. Eu não vou entrar nas ferramentas e metodologias, depois eu mando para vocês. Eu trago árvores de problema, eu trago um pouquinho de cada, porque para cada cenário eu trago não somente como funciona, mas o objetivo. Então, às vezes, você está com dificuldade de conseguir identificar as causas e para pensar em soluções. Usa o mapa de árvores. Pensar numa matriz lógica, né? Como fazer essa construção mesmo, a gestão. Quem vai fazer, como vai medir, o que custa, essa coisa mais prática. Usa essa matriz lógica. Eu preciso priorizar, não estou sabendo como priorizar, pode usar a matriz Gucci. Teoria da mudança. A teoria da mudança é muito ligada para esse imaginário. Então, eu penso no futuro e, a partir desse futuro, eu entendo qual é o impacto de longo prazo, né? E, a partir disso, eu vou de trás para frente. Se é nesse que eu quero alcançar, se daqui a 5 anos eu quero estar em tal lugar, o que eu preciso fazer daqui a 4, o que eu preciso fazer daqui a 3, o que eu preciso fazer daqui a 2, o que eu preciso fazer esse ano. Então, o que eu preciso fazer hoje para estar nesse lugar? Então, isso é a teoria da mudança. Aí eu trouxe as ferramentas que pediram, né, sobre como que a gente consegue identificar ativos, potencialidades, características que o território já tem. E isso não somente eu trouxe na apresentação, como eu trouxe também numa planilha que a gente vai trabalhar na segunda aula e eu vou mandar para vocês também depois. Então, depois, se vocês quiserem, gostarem de alguma metodologia, quiserem aplicar, vocês também podem. Tanto o desenvolvimento baseado em ativos, que aí parte desses dons, né, parte do que já existe, do que personalizando também o que o Luiz, que mora naquele lugar, sabe fazer naquele território. Ele sabe fazer isso. Nossa, e tem eu não estou conseguindo ver o nome, Kaique. São os nomes aqui que eu tenho na minha cabeça. Porque o Kaique, ele também faz uma coisa parecida. Nossa, então talvez seja um território que tenha uma potência de tal coisa, entendeu? Então ele parte do território para identificar a potência. Então existe uma metodologia para isso também. E círculos de cultura, que nada mais é do que a construção coletiva. Então a gente entender o que está sendo debatido, qual é o tema ali gerador daquela problemática que a gente está pensando, e através de um diálogo, sem diferenciação, sem hierarquia, a gente pensar em como que a gente pode solucionar conectando esses diferentes pontos de vista. Isso. Então, agora, vou parar de compartilhar a tela. Vamos para o intervalo. Cadê aqui? Vamos para o intervalo. Levantem-se, estiquem, porque na volta vai ser mão na massa, tá? Então, não vou falar para vocês beberem café, porque tá tarde. Mas daqui a pouquinho a gente volta. Aí que horas que a gente volta? Nós vamos dar 15 minutos, então a gente volta mais 7h52. Acho que é isso, né? Não sei fazer as contas, não. Isso aí, eu pensei o mesmo. Tá certo, então. Show. Então, até daqui a
15 minutos, tá bom, galera?